Nós vimos no domingo passado sobre o perdão. Jesus está formando a comunidade, está preparando as pessoas para que possam torná-lo presente assim que ele partir. Ele está caminhando para Jerusalém, vai chegar lá, vai morrer, dar a vida por nós e vai ressuscitar. E aí nós, como comunidades, devemos continuar aquilo que ele pregou. Por isso que ele vai ensinando. Então, o último ensinamento que nós vimos semana passada foi o ensinamento do perdão. Todo mundo deve perdoar tudo a todos. Perdoar aos outros, perdoar a nós mesmos, perdoar tudo. E o evangelho de hoje pulou uma parte no meio. O evangelho de hoje, na verdade, ele está explicando o final de uma história do homem rico. E tem esse homem rico que chega para Jesus e faz uma pergunta: bom mestre, o que eu tenho que fazer para ir para o céu? Essa é a pergunta. Mestre, o que é que eu tenho que fazer para ir para o céu? E Jesus respondeu assim: quais são os mandamentos? Ele cita todos. Então, cumpre isso e vai para o céu. Eu tenho cumprido todos. Tá bom. Então, uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e me segue. Qual é o ensinamento que Jesus quer falar disso? O ensinamento é que não é necessário fazer nada para ir para o céu. Nós não vamos para o céu porque fazemos coisas, porque fazemos ritos religiosos. Nós vamos para o céu por dom e graça de Deus. Não é necessário fazer alguma coisa para levar uma vida eterna, mas abandonar tudo. É no abandono que nós vamos para a vida eterna. É deixar o mundo, deixar o ego, para que Deus possa agir em nós. Então, para ir para a vida eterna, nós temos que nos entregar nas mãos de Deus. E aí, o evangelho de hoje é continuação. Por isso que eu sempre leio em várias Bíblias, né? Li em 7 Bíblias diferentes. Tenho vários tipos lá. 7, para ver como é que começa. 2 começam um pouquinho diferente, que é o mais correto. As 2 começam assim: portanto, por isso, de fato, e continua o evangelho de hoje. As outras não. Mas realmente tem essa palavrinha na frente, porque está continuando. Então o evangelho de hoje é para explicar esse trecho que pulou. Né? Porque o homem perguntou claro: o que é que eu tenho que fazer para ir para o céu? Ritos religiosos, coisas religiosas, eu faço isso, estou salvo. Não! A religião não tem o poder de salvar ninguém. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos salvos porque Deus nos ama. Nós somos salvos porque Jesus Cristo deu a vida por nós, por isso nós somos salvos. É a questão do mérito, é a religião do mérito. A religião do mérito, ao invés de mostrar um Deus, conforme os profetas anunciaram, um Deus de amor, misericordioso, bondoso, que se entrega, se doa, a religião do mérito mostra um Deus diferente, distante, legislador com normas e regras, leis e juiz. Então, como se fosse uma coisa, uma conta. Eu tenho que fazer as coisas certinha para que Deus me dê a vida eterna. Quem faz certinho vai para o céu. Quem não faz vai para o inferno. E sabemos que não é assim. Porque mesmo aquele que faz um monte de coisa religiosa certinha não é santo. Imagina, estamos longe da santidade. Então, não é o rito religioso que me conduz à vida eterna, mas é a entrega, a doação. Então, aqui a palavra usada é justiça. O que eu faço para ser justo? O que eu faço para ser salvo? Pegando alguns trechinhos, né? A leitura de hoje, primeira leitura de hoje, versículo 9, diz o seguinte: meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Quanto está o céu acima da terra? Deus pensa diferente do que nós pensamos. Realmente no mundo é o mundo da retribuição. Né? Começa com as criancinhas. Quando a criança faz uma coisa boa, merece um prêmio. Quando a criança aprontou, um castigo. E parece que Deus é assim. A gente pensa que Deus é dessa forma. Então disse a primeira leitura: não, Deus está muito além. Deus pensa muito acima do que esse pensamento. Mais 2 trechinhos interessantes. As primeiras palavras de Jesus em Mateus, nem sabia disso, vi hoje, no Evangelho de Mateus, primeira vez que Jesus Cristo fala, o que ele diz? Primeira coisa que ele diz: devemos cumprir toda a justiça. Está lá para ser batizado com João. Devemos cumprir toda a justiça. Então, a função de Jesus no mundo é tornar a justiça presente. Justificação. Né? Justificação, a salvação. Então, Jesus vem para dizer aquilo que é real, aquilo que é justo.
aquilo que é justo. Que nós vamos ver um pouquinho mais. E ele fala em outra passagem, Mateus 5:20, diz o seguinte: se a vossa justiça não superar a dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no céu. Bom, se fosse hoje, né? Se a vossa justiça não superar os carismáticos, os catecúmenos, não entrarão no céu. Não são os movimentos que nos conduzem à vida eterna. Não é porque fazemos isso que está resolvido, mas é algo mais, é algo além, que é o que ele vai explicar agora. Né? Então, por isso que ele começa explicando, porque o homem perguntou, o que eu tenho que fazer para ir para o céu? Se entregar, se doar. Porque a salvação não é então de Deus, a salvação não é nós que conquistamos, mas é Deus que nos dá. Aí ele continua o evangelho com a parábola, então ele conta uma historinha. Então, como eu quero explicar para vocês, o reino dos céus é como a história de um patrão e conta aquela história que pegou, levanta de madrugada e vai contratar trabalhadores para a sua vinha. Então a primeira coisa que aparece aqui, o reino dos céus é como Deus que vem em encontro. Quem é que vem buscar os trabalhadores? Quem é que vem buscar as pessoas? Quem é que sai de madrugada? Deus. Quem é que nos salva? Deus. É a ação de Deus. É a dinâmica de Deus. É Ele que vem ao nosso encontro. Deus sai, Deus vem nos buscar, Deus vem nos buscar para levar de volta para casa, para nos conduzir à vida eterna. Disse 5 vezes que ele saiu. Nesse evangelho de hoje, Deus saiu 5 vezes para buscar o ser humano. E o Papa Francisco diz o seguinte sobre esse evangelho. Né? Ao meu ver, o pior pecado é não compreender que Deus está sempre à nossa espera. É Ele que vem ao nosso encontro para nos salvar, para dar a vida eterna. Então inverteu. O cara perguntou, o que eu tenho que fazer para ir para o céu? Não é você que vai fazer. Quem vai fazer é Deus. O que eu faço então? Nada. Se entrega, larga tudo, abandona tudo, se entrega na mão de Deus e vai estar resolvido. Essa é a resposta. E que ele está explicando agora. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata. Significa a vida eterna. Né? O que combinou? A vida eterna. O que nós precisamos? A não ser da vida eterna. Eu dou para você a vida eterna. É isso. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados. E lhes disse, ide também vós para a minha vinha, e eu pagarei o que for justo. De propósito da palavra justo. Justo, de justificação, de justiça. Deus é justo. Deus é justo não porque faz olho por olho, dente por dente. Mas Deus é justo porque Deus salva. Eu vou dar aquilo que é justo, aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero fazer. Né? Então, Deus é aquele que vai fazer justiça. É aquele que vai trazer a salvação para cada um de nós. E aí, o final da parábola, que é o que mais interessa para nós, vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu 1 moeda de prata. Uns trabalharam 12 horas, das 6 às 6. O patrão saiu às 2 da manhã e pegou eles antes, o trabalho está escrito das 6 às 6. Outro trabalhou das 5 às 6, 1 hora só. Mas Deus deu para todos a mesma coisa. A mesma coisa. Deus dá a cada um a mesma coisa, a salvação. Que é isso que nós precisamos. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu também 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos aí trabalharam 1 hora só, igualastes a nós. É a religião da retribuição. Né? Se eu faço, mereço o céu. Nessa religião, não depende de Deus. Porque basta que eu faça tudo certinho e está resolvido. E não é assim. Não é assim. Né? Não é assim. Então o patrão disse a um deles, amigo, o patrão simboliza Deus, eu não fui injusto contigo. Eu fui justo. Não combinamos moeda de prata? Eu não combinei com você a vida eterna? E é o que eu vou te dar. Eu não estou sendo injusto. Eu estou te dando aquilo exatamente que eu combinei com você. Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar aos outros que foram contratados depois o mesmo que eu dei para você. Deus quer dar a salvação para todos. Os primeiros são os judeus, os primeiros são as igrejas, os primeiros são os que vivem, os primeiros são aqueles que estão na igreja, que fazem a vontade de Deus. Mas Deus dá para os outros também.
Então, por isso que vai falar aqui na ambiental, e é isso, mostra como Deus age. Os nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos de Deus, porque Ele é amor. Se eu perguntasse para todo mundo aqui, não, Deus foi injusto. Deus é injusto. É assim que nós pensamos. Tem que morrer mesmo, tem que se ferrar mesmo, tem que matar tudo. A gente pensa assim, assistindo televisão, o repórter. É uma visão totalmente fora do pensamento amoroso de Deus, misericordioso de Deus. Eu dou a salvação para você, mas dou para o outro também. E geralmente as pessoas ficam revoltadas com isso. Como ficou na época de Jesus e fica hoje em dia. Mas como? Como que diz uma coisa dessa? Quantas e quantas vezes, né? Nesses 28 anos de padre, quantas vezes fui acusado e quantos problemas teve? Exatamente por essa questão. Esse padre fala que todo mundo vai para o céu. Esse padre fala que Deus ama todo mundo. Bom, eu acho que estou falando a verdade. É assim que está o evangelho. E acusa, e fica bravo, e fica irritado. Então Jesus Cristo quer dar uma resposta a isso. Que assim age Deus, porque Deus é amor. Não por outra coisa, porque Deus é amor. Por acaso não tenho, versículo 15, olha, isso aqui é forte, hein? Muito forte. Por acaso não tenho direito de fazer o que eu quero com o que é meu? Eu que sou Deus não posso dar o céu para todo mundo? Quem é você para julgar o que eu vou fazer com o que é meu? Você, ser humano, vai me limitar eu, Deus, e fazer o que eu quero? Posso dar o que eu quero a quem eu quero? Nós vamos limitar a Deus? Nós achamos que somos maior do que Deus? Nós achamos que somos mais justos que Deus? Essa é a pergunta. Posso fazer o que eu quero com o que é meu? Por isso, meus irmãos e irmãs, vocês que participam conosco em casa, vocês estão aqui. Vamos deixar Deus ser Deus. Vamos deixar Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus, deixa Deus ser bom, deixa Deus ajudar, deixa Deus salvar. O que nós temos a ver com isso? Não é melhor? Para mim está claro. Olha, Genival, você trabalhou, fez isso aqui lá, você vai para o céu. Glória a Deus. Tá bom? Mas aquele tranqueira sem vergonha, traficando o bairro, também vai. Bom, eu digo, glória a Deus que vão os dois. Qual é o problema? Qual é o problema? Deus ama os dois porque nós dois somos filhos de Deus? Por que eu mereço mais a vida eterna que outro? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Deus é bom. O ser humano tem inveja da bondade de Deus. E aí o ser humano critica Deus, julga Deus, condena Deus. Estás com inveja porque estou sendo bom? Vamos deixar Deus ser bom. Vamos deixar Deus nos amar. Vamos deixar Deus nos perdoar. Vamos deixar Deus ser Deus. Exatamente, por isso que é Deus. Como é que eu sei que Deus é Deus? Porque Ele ama todo mundo, Ele perdoa todo mundo. Como diz Santo Agostinho, está no Catecismo. Quando Deus criou tudo, mostrou um amor muito grande. Quando Deus criou tudo, Deus mostrou um amor muito grande. Mas, diz Santo Agostinho, quando Deus perdoa todas as besteiras que o ser humano faz, mostra um amor maior. Só fazendo besteira o dia inteiro. Todo mundo. 7 bilhões aprontando, todo dia. Pecando o dia inteiro. Todos nós pecamos todos os dias. 7 bilhões pecando todos os dias. E Deus perdoa. Aí se manifesta o amor de Deus. Aí se manifesta o poder de Deus. Que vai além de nós. E termina o Evangelho com essa passagem, né? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Bom, os últimos são os pecadores, os pagãos. Os primeiros são os fariseus, os doutores da lei, somos nós. Então, por que disse que os pecadores irão primeiro que os outros? Ou naquela passagem, né? As prostitutas e os publicanos os precederão no reino dos céus. Porque é simples.
Quando a prostituta morre e chega no céu, Deus fala, e aí minha filha, o que é? O que você fez? Eu fui prostituta. Eu te perdoo e te aceito. Quer entrar? Eu quero. E a prostituta entra. Chega você lá. E aí? Eu fui catequista da primeira comunidade, da paróquia Santo Antônio. Eu preguei muito, eu falei muito, eu fiz muito, e começa a dar desculpa. E começa a julgar, começa a criticar, começa a condenar. Eu fui bonzinho, eu fui certinho, eu fiz todos os escrutínios, eu fiz toda a caminhada, eu fui até para Jerusalém no final do caminho. Esse não entra. É isso que ele diz aqui. Quem se justifica não entra. A salvação não é mérito seu. Não vou dar o céu para você porque você terminou o caminho neocaminal, ou porque você fez o repouso do Espírito no RCC, ou porque você foi casal piloto do ECC, ou porque você reza o terço dos homens toda semana. Mas você vai para o céu porque Deus é bom. E por que entra por último? Porque julga. É o julgamento. Os que se acham bons, todo mundo faz isso, todo mundo que se acha bom faz isso. Todos que se acham bom, julga os outros. Não é isso que nós fazemos? Todos fazemos isso. Quando eu me acho muito bom, eu julgo os outros. Se eu me acho um padre muito bom, o que eu faço? Meto a boca em todos os outros padres. É o que nós fazemos. Se você se acha uma cunhada maravilhosa, você mete a boca nas outras cunhadas. Essa é importante. Entender? Como é que eu posso entrar no céu julgando? Não vai. Por isso que entra em segundo plano. Diz que não entrou. Entrou depois. Entenderam? Porque aquilo que é problema, eu não tenho que esconder. O que se é? Isso. Coloca a miséria diante de Deus. Não tem que esconder, contar a história. Eu sou prostituta, eu sou marginal, traficante. Eu roubei, eu matei, eu prostituí. Eu fui adulto, eu fiz tal coisa. Tá bom. Eu te amo e te perdoo. Aceita? Aceito. Não tenho nada a que perder. Não julgo ninguém porque eu fui o pior de todos no mundo. Por isso que esse entra, porque não julgo os outros. E o de igreja para na porta. Enrosca. Por causa do julgamento. Por isso que o Evangelho termina dessa forma. Né? A questão do julgamento. E para terminar, eu quero ler só um trechinho sobre a questão do mérito. Que é o assunto de hoje, né? Mérito. Não foi a pergunta que ele fez? Mestre, o rico, que não está no Evangelho de hoje, mas eu começo o Evangelho. Mestre, o que eu tenho que fazer para ser justo, para ir para o céu? Essa é a pergunta. E a resposta já dei. Nada. Somente se entrega. Deixa Deus fazer. Então existe um documento chamado Declaração Conjunta. Porque essa questão, nós estamos falando da salvação, usa 3 palavrinhas. Justificação, graça e mérito. Que vocês vão me ouvir falar muito, porque o Evangelho todo é isso. Justiça, graça e mérito. E quando Lutero dividiu a igreja, foi exatamente nessa questão. Aí foi o maior conflito com a Igreja Católica. E aí se dividiu e a igreja ficou 500 anos dividida. Quando completou 500 anos, a Igreja Católica se reuniu com a Igreja Luterana e fez um acordo. Um acordo. Sobre o quê? Sobre a salvação. Afinal de contas, o que é salvação? Vamos acertar as duas igrejas. E foi feito um acordo que chama-se Declaração Conjunta. Nessa declaração conjunta por quê? Porque a igreja evangélica e católica colocam as verdades da fé. É um livro, é um documento fininho. E também o catecismo. Eu vou ler o parágrafo 19 dessa declaração conjunta, que é pequenininho, e fala sobre a questão do mérito. Confessamos juntos, católicos evangélicos, que o ser humano, no concernente à sua salvação, depende completamente da graça salvadora de Deus. Depende 100% de Deus. A liberdade que ele possui para com as pessoas e coisas no mundo não é a liberdade em relação à salvação. Isto quer dizer que, como pecador, ele se encontra sob o juízo de Deus, sendo por si só incapaz de voltar a Deus. Nós, católicos e evangélicos, declaramos que o ser humano é incapaz de voltar para o céu por conta própria. Impossível. Não é difícil ir para o céu, é impossível. Se não for ele dar o céu para nós, não vai ninguém. Impossível.
em busca de salvamento, ou de merecer justificação perante Deus. Ninguém merece. Ninguém merece. Ou de alcançar a salvação por força própria. Impossível. Por mais que você faça. Salvação, justificação, acontece apenas por graça, por dom de Deus. Deus que dá a salvação. E um parágrafo do catecismo, é o parágrafo 2007 do Catecismo da Igreja Católica, diz o seguinte: diante de Deus, em sentido estritamente jurídico, não há mérito por parte do homem. Entre ele, Deus, e nós, a diferença é infinita, pois dele tudo recebemos, dele que é o nosso Criador. Então, qual é o mérito meu? Zero. Zero. Qual é o mérito? Qual é o mérito de Santo Antônio para ir para o céu? Nenhum. Por quê? Santo Antônio não foi para o céu porque foi bonzinho. Foi bonzinho, graças a Deus. Mas Santo Antônio foi para o céu porque Jesus o salvou, gratuitamente. É assim que funciona. Essa é a grande questão. Por isso que na época houve briga e começou a diferenciar. Lutero dizia claramente, não precisa fazer nada, porque Deus salva. E o católico diz, tem que fazer tudo, Deus salva mediante as obras. Aí a Igreja Católica começou a fazer creche, orfanato, escola, hospital, fez de tudo. Né? Assim que a Igreja funcionou. Tem que fazer obras. E está assim até hoje. Tem que fazer coisas para ir para o céu. Jesus Cristo, o que tem que fazer para ir para o céu? Nada. Na verdade, não é fazer, é despojar. Despoje de tudo. Confie em Deus, se entregue, que Ele é bom e Ele vai te salvar. Então, que nós, irmãos, o principal da leitura de hoje é que nós não julguemos ninguém. Nós não somos melhor do que ninguém. Somos todos iguais diante de Deus. Todos nós precisamos da salvação da mesma forma. Todos nós precisamos. Agora, óbvio, se eu tenho essa consciência, se eu sinto esse amor, o que eu faço? Obras boas. Lógico, vai dizer o catecismo. Nós, com a consciência de que Deus os ama, que Deus os salva, gratuitamente, o que eu faço? Retribuo com amor, com carinho, não pecando, assim por diante, que é a nossa conduta que nós devemos fazer. Mas por causa da graça de Deus. Então que a palavra nos ajude hoje, que nós de verdade nos entreguemos totalmente nas mãos de Deus. Deixemos Ele agir em nós. Não julguemos a ninguém. Se a vossa justiça, minha e vocês, não for maior que a justiça dos fariseus, vocês, catecúmenos, e vocês que vêm na missa todo domingo, não entrarão no céu. Se vocês não pararem de julgar os outros, se vocês acharem que são melhor que os outros, não entrarão no céu. É isso a palavra para cada um de nós. Um minuto em silêncio.